Glória a Deus. Jeremias 42, eu vou ler a partir do versículo de número 2. A palavra do Senhor diz assim: e disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês, com os teus próprios olhos. Aí vamos no versículo 11, o versículo de número, o versículo 10 a seguir: se permaneceres nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantai-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tem feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tivermos o firme propósito de entrar no Egito e formos para morar, acontecerá então que a espada que vos temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que recais vos seguirá de pé, e os passos no Egito, onde morereis. Assim será com todos os homens que tiveres o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e a peste. Não restará deles nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Amém? Amém. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta manhã. Obrigado pela tua palavra, que penso que o teu Espírito Santo se revelará a tua palavra, e cada coração receberá a tua palavra, ouvindo, ó Pai bendito, com ouvido de entendimento, ó Pai, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá a tua palavra, e através dela o Senhor pode nos nortear, nos guiar, nos direcionar em todas as decisões, em todas as circunstâncias e situações que possamos estar. O Senhor sempre nos guiará, o Senhor sempre nos conduzirá através da tua palavra, e que nós tenhamos ouvido para ouvir e obedecer. E assim, com certeza, o teu nome será glorificado, e nós seremos, ó Pai, abençoados. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu creio que todos nós já tomamos decisões, certo? Ou a nossa vida é pautada em decisões, em todas as áreas, né? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos tomar decisões. Existem diversas situações, circunstâncias que nós vivemos e você tem que tomar decisão. Agora, tem dois momentos que nós tomamos decisões. Tem momentos que você vai tomar uma decisão, decidir, que a situação que você está, tudo está a seu favor, né? Tudo em paz, está tudo tranquilo,
né? E você toma aquela decisão, talvez você acerta, ou às vezes não acerta. Ou às vezes se dão bem e às vezes não se dão bem. Tem um outro momento que nós tomamos decisões, que é momento de pavor, momento de perigo, momento de turbulência, né? Momento de medo. E aí você tem que tomar uma decisão. É nesse ponto que Deus quer falar conosco. Entende? É mais ou menos assim. Você vamos tomar um exemplo de um empresário, né? Digamos, um empresário. O empresário tem a sua empresa, ele, por um período ele vai bem, né? Bem assim, no tocante o sucesso, e de repente aquela empresa começa a decair, né? E de repente o negócio se aperta tanto que ele quer fechar as portas. E ele acha que essa decisão é a correta. Olhando tudo, ele fala: não tem outra saída, é declarar falência. Certo? E eu tomo esse exemplo, mas você pode exemplificar em qualquer situação menor ou maior que você pode estar passando. Aí, esse empresário, essa pessoa, ele é um homem de Deus, ou seja, que conhece a Deus. Ele busca orientação na palavra, em Deus. E Deus fala para ele assim: olha, não fecha, não declara falência, né? Deus fala: prossegue. Agora aí tem o X, né? A questão dele falar: não, eu vou fechar. Não, Deus está falando para não fechar, eu não vou fechar. Ou ele fecha ou ele não fecha. Se ele não fechar, ele vai tomar a palavra de Deus, que Deus falou: não fecha, porque eu estarei contigo, eu vou te restaurar, eu vou te abençoar. Não é assim? Ou ele pega e fala: não, eu já sofri tanto, eu estou cansado, eu já bati em todos os fornecedores, e ninguém quer nada com nada, e as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que eu acreditava estar contra mim, e eu não vejo a possibilidade, que eu vou fechar. E aí ele pega e desobedece a palavra de Deus. Aí, meu irmão, pode ter por certo que aí é fracasso, pior ainda, aí é morte. Aí que o negócio se estreita. Essa palavra aqui tem a ver com isso. Essa palavra aqui tem a ver com essas pessoas que passam situações, circunstâncias como nós passamos. Aí nós vamos até Deus, buscamos um direcionamento, Deus fala, mas nós não. Por quê? Porque nós olhamos ao redor, nós olhamos os acontecimentos, nós olhamos o passado e falamos não. Nós não acatamos às vezes a voz de Deus, muitas das vezes. Agora, quando é que nós viemos a Deus? Quando nós viemos para a igreja, Deus dá uma palavra como esta, ou como outras, de acordo com a situação que você está vivendo, e a gente às vezes ligeiramente, rapidamente esquecemos, não acatamos, ou não exercitamos fé na palavra, e não, Deus vai me tirar dessa situação. Aqui nesse texto de Jeremias 42, aqui fala que Jeremias ele exorta o povo a não ir para o Egito. Qual o povo? O povo de Israel. Porque nesse período, Nabucodonosor, com os caldeus, vocês talvez já conhecem o texto, conhecem a história desse episódio, que tinha levado a maior parte desse povo de Israel como escravo para a Babilônia. E aqui Jeremias
Jeremias, ele é buscado pelo resto que havia ficado em Jerusalém. Aqueles que não haviam sido levados, forçados, porque o Nabucodonosor veio com os caldeus e fez uma destruição, um regaço. Destruiu totalmente. Levou a maior parte do povo. Invadiu o templo. Destruiu tudo, irmãos. Levaram, saquearam. Um povo que se sentia, que tinha a promessa de Deus, um povo que caminhava com Deus, o povo de Deus, mas tudo já tinha sido profetizado pelo mesmo profeta do que ia ocorrer. Então a palavra fala que levaram aquele povo, mas ficaram um resto ali. Ficaram o resto. É o que vai dizer aqui. O versículo 2 que eu li, olha o que diz. Disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós, por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos os poucos, como vês com os teus próprios olhos. Então aqui nós vemos que alguns chefes dos poucos que estavam ali, que mesmo que ficou um pouco, mas havia ali os chefes, alguns líderes ainda. Esses líderes que, se você ver aqui, o Jonã, filho de Caerá, e Jezanias, filho de Osaías, que vieram até Jeremias e pediram ajuda, pediram um direcionamento. Entenda-se? Pediram um direcionamento a Jeremias. O que eles iriam fazer? Mas observamos uma coisa: um pouquinho antes, Jeremias tinha sido escapado da espada. Jeremias se escondeu, se livrou, porque outros líderes queriam matar. O Ismael, que fala aqui no capítulo anterior, queria matar Jeremias. Jeremias, naquela época do seu ministério profético, Jeremias não era um profeta, ou seja, não era um servo de Deus muito próspero, como nessa qualidade nós vemos aí. Entende? Nós observamos, irmãos, nesse tempo, você vai encontrar homens, líderes religiosos de muitas denominações, que eles, falando financeiramente, são muito prósperos, ou têm muitas riquezas, né? E muitos seguidores, muitas pessoas, eles olham isso aí e vai seguir esses homens. Entenda? Por quê? Porque ele é muito próximo. Aquele pastor lá é muito abençoado demais. Entenda? E eles vão até aí. Muitos, mas nesse caso Jeremias não tinha esse perfil. Jeremias, como profeta, era um homem humilde. Entende? Era pobre. Não estou dizendo que Deus não cuidava dele, mas ele não era um homem. Segundo a palavra, não fala que Jeremias era um homem próximo, não. Mas era um servo de Deus. Amém? Era um servo de Deus. E esses homens aqui chegam até Jeremias. Nós observamos, irmãos, que eles chegam aqui até humilhando-se, né? Suplicando para que Jeremias pudesse apresentar a petição deles a Deus, né? E eles falam no versículo 3: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Eles haviam ficado ali, Jerusalém estava tudo quebrado, entende? Alguns líderes aqui haviam matado um governador dos caldeus, que Nabucodonosor havia nomeado ele. Então eles estavam ali naquela situação, a
aterrorizados, de medo, de espanto, haviam sido saqueados. Entende? Jeremias, um profeta, que havia profetizado, não só ele, mas também outros, mas Jeremias principalmente, havia profetizado a respeito do que ia ocorrer, e o povo não deu crédito. De repente eles viram que aconteceu o que Jeremias profetizou. Eles vêm até Jeremias, pedindo a Jeremias para que interceda ao Senhor e que Deus pudesse dar para eles um direcionamento e mostrar o caminho, se eles haviam de ficar ou haviam de ir. Porque naquele momento, sabe onde que eles queriam ir? Para o Egito. Queriam ir para o Egito, voltar para o Egito. E aí eles falaram: precisamos de uma direção, entende? Humildemente, vem, né? Até a igreja. Olha, irmãos, muitas das vezes, nós, vou falar nós, né? Quando eu falo nós, é você também, tá? Quando nós estamos numa situação difícil, né? De medo, situação de prova, como esse povo está, situação de vida ou morte. Às vezes nós vamos até o servo de Deus, vamos até o pastor, né? Oh, pastor, por favor, né? Ajude em oração, né? Oh, pastor, interceda, me dá uma orientação, né? Ora aí, e eu preciso de uma orientação. Aí Deus dá a orientação. Deus dá a orientação. Só que na hora de praticar, na hora de pôr em prática, sai com duas pernas na mão. O que acontece hoje? As pessoas vêm da igreja, como nós estamos aqui agora, e em diversas igrejas, aí Deus dá a palavra. Muitos saem, irmãos, com fogo, como falaram no antigo, na roça, né? Os animais falam que sai fogo pela venta, né? As vacas bravas saíam, era assim, né? Saía fugando atrás da gente, correndo atrás. Aí fala assim: é fogo pela venta. Tem crentes que quando pessoas, não tem crente na verdade, pessoas vêm da igreja, e aí Deus dá a palavra, ou ela ouve uma palavra de correção, entende, irmão? De correção, ou que a palavra não vem como ela queria, só que observando: pastor, eu vou na igreja hoje, é assim, né? Eu vou lá na igreja, eu vou estar lá, você é um homem de Deus, entendeu? Deus tem te usado, você é muito. É o que esse povo fez com Jeremias, porque antes dizia a Jeremias, mas quando eles viram Jeremias naquela situação, eles foram até Jeremias e falou: precisamos de uma orientação. Aqui vai dizer, o versículo 4: respondeu-lhes Jeremias, o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Olha o que Jeremias está dizendo: olha, tudo bem, eu ouvi vocês, eu vou atender vocês, eu vou atender, e vai assim, e eu vou orar. Tudo que o Senhor me disser, eu vou declarar a vocês. Não vou ocultar nada. Irmãos, é o que Jeremias falou. Não vou ocultar nada. Hoje, irmãos, um grande problema de muitos das crentes, talvez não é você, tá? Mas talvez é também, não sei também, tá? Está doente espiritualmente, está com situações críticas, é porque eles querem a orientação, pedem a orientação, ouvem da igreja, e o líder, o pastor que está na frente, em vez de transmitir a palavra que deveria ser transmitida, de falar, porque tem que ser falado, eles passam a mão. Ou o crente, quando ouve aqueles que não passam a mão, que transmitem a palavra, e mesmo assim aí o crente ouve a palavra, em vez de ouvir e pedir
pedir Deus graça e colocar em prática, não coloca. Um ou outro está falhando. Nesse caso aqui, Jeremias não falhou, e nem Deus. Porque esse povo, esses líderes vieram a Jeremias, pediu a orientação para Jeremias, Jeremias falou: eu vou orar, e tudo que o Senhor me disser, e eu falarei, tá bom? Não vou ocultar nada, não vou deixar de falar nada. Isso. Então, irmãos, você e eu, creio que todos nós temos essa oportunidade que alguém venha até nós. Hoje eu estou aqui, vocês venham até aqui, vocês venham até Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, possa me usar e tem usado para dar direcionamento para vocês, certo? Mas amanhã alguém pode ir até você, certo? Pedindo uma oração ou pedindo direcionamento, seja como Jeremias, não deixa de falar, não oculta. Mas algo que aconteceu aqui, muito importante, olha o que disse o versículo 5. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra que o Senhor meu Deus me enviar a nós outros. Olha o que o povo falou. Não, seja o Senhor testemunha. Tudo que o Senhor falar através de ti, Jeremias, nós vamos colocar em prática. Entendeu? Você pode ver. Vou falar de um ponto só. Todos, seja crente ou não crente, os católicos, todos que casam religiosamente, até mesmo no civil, eles confessam assim: na doença, na dor, na tristeza, no amor, não é assim? Eu prometerei ser fiel. Uns irmãos com 3 meses, não é? Está traído, não é assim? Às vezes nós temos que um dia lembrar quais são os votos que nós fizemos. Qualquer coisinha que acontece, qualquer discórdia, não é assim? Pegue. Ou é motivo de também dar mais motivo, trair, não é? Faltar o respeito, né? Qualquer coisinha, hoje nós estamos assim, como disse, quase explodindo, né? Qualquer coisinha, não é assim que estamos? Então, um período muito turbulento, a gente está muito estressado, até que as crianças estão estressadas hoje, não é assim? Qualquer coisinha está estourando. E esse povo fizeram assim: não, nós cumpriremos. Então é bom nós, às vezes, lembrar dos votos, principalmente esses votos de casamento, na hora do casamento que fizemos, né? Parece que esquece, a gente esquece. O povo fez esse voto. O Senhor é testemunha. E olha o que falou no versículo 6: seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor, nosso Deus. Não, Jeremias, o que for, qual seja a palavra que ele falar, seja boa. Na verdade, irmão, aqui fala, seja ela boa ou seja ela má, não é que Deus tem palavra má, é o sentido de, má no sentido de quê? Que vai nos contrariar a nossa vontade. Se lembra que eu falei no início? Você está com uma empresa aí, endividado no mundo aí, você não, a única solução, todos falam: declara falência, fecha as portas. Aí vem uma palavra e fala assim: não fecha. Isso aí parece uma palavra má, porque dentro da sua mente, dentro de nós já está formada uma vontade, já está formada uma decisão, já está formado um parecer que parece ser o correto. E eu só quero que Deus fale o que eu estou pensando. Entendeu? O que eu estou pensando. E você dá conta que tem pessoas que às vezes eles crentes, né? Pedem oração por uma situação, aí o pastor, quem seja, ora e manda ela espera, né? Não faz isso. Se é na questão do casamento, né? Fala assim: olha, não é, né? E Deus usa
personagem, mas como ela não aceita esse direcionamento, aí vai até encontrar um ou uma que chega e fala o que ela quer ouvir. E aí depois ela fala assim, não, Deus falou, usou tal irmã, não é assim que eu falo, entendeu? Não, usou tal irmã, usou o pastor, entendeu? Mas não fala quantas vezes Deus falou não, mas encontrou um que tem, roupa de profeta, roupa de pastor, usa a Bíblia muitas das vezes, que no período que Jeremias havia profetizado que o povo ia para a Babilônia, muitos falaram, não, Deus não é isso conosco não, você está bom, meteu o cacete dele. Jeremias foi preso, porque Jeremias escapou da morte, é porque ele falava a verdade e contradizia a vontade humana, a vontade dos líderes, e muitos queriam, entende? Só que aqui esse povo, esses líderes que vêm até Jeremias e falando, não, fala conosco, eles parecem que exaltou Jeremias, sabe por quê? Para que Jeremias de repente pudesse falar o que eles quisessem ouvir. E lembra que Jeremias falou, eu não vou ocultar nada, entende? Eu não vou ocultar nada, aí algo muito interessante que aconteceu aqui é que o versículo de número 6 ainda diz, quando eu já falei, ele diz assim, o povo falou assim, seja ela boa, seja ela má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem a obedecer a voz do Senhor nosso Deus. Versículo 7, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Aí Jeremias falou, eu vou orar, o que Deus me falar, eu vou falar para vocês. E disse que demorou 10 dias, irmãos. E eu entendo aqui que esses 10 dias, que o próprio Deus permitiu, foi para que o povo pudesse de verdade entender e receber essa palavra, e que ela tinha vindo da parte de Deus. Que Deus já poderia já ter falado imediatamente, mas deu um prazo de 10 dias, para que até o mesmo povo ficasse na espera, meditando, entende? E quando a palavra viesse, eles soubessem que havia vindo por parte de Deus. Então muitas das vezes Deus faz nós esperar, irmãos. Tem hora que Deus faz, Deus faz nós esperar, não é porque Ele não pode fazer imediatamente, Ele pode, entende? Por isso que Ele faz nos esperar. Você já prestou atenção, tem coisa que Ele espera por tempão? Parece que Deus, é porque Deus está fazendo. Não, está tudo feito já. E tem que falar assim, a sua bênção já está feita, a sua vitória já está ganha já, entendeu? Já está tudo prontinho já. Então só você tem que esperar, mas espera. Eu lembro que eu falo na roça lá que a gente vivia, foi criado, todo parte de adolescência, chegando à juventude, fazia comida, preparava tudo, tinha que esperar meu pai chegar. Tinha que esperar. Era dificilmente que servia antes. E o primeiro prato era servido a ele. Era assim. Aí ia servir a nós. Entende? Então tinha que esperar. Ele estava pronto, não espera, você vai chegar. Ele está vindo da rocha chamando. Aí nós, quando cuida pronta, vai chamar seu pai, né? E quem dia ele chamar, ele saía correndo, louco, para chamar, e vinha rápido, ele estava com fome, né? Porque estava esperando. A comida estava prontinha, mas só servia quando ele chegasse. A nossa mãe servia o primeiro prato para ele, os melhores. Se era um frango que matava, uma coisa assim, era o melhor pedaço era para ele. Isso não é machismo, não é. Isso aí eu aprendi uma coisa: é honra.
é honra. São princípios. E não era meu pai, eu nunca vi ele fazer isso. Entende? É honra. É princípio. Hoje em dia já não tem isso mais. Eu hoje, em casa, às vezes a maior parte eu cozinho também, né? Eu tenho um negócio comigo, eu fiz a comida, eu já sinto já. Naquela época, as mães, as esposas, naquela época, mais na roça, elas serviam os esposos, não era assim? Servia, fazia o prato e servia. Hoje cada um serve, né? Então eu não tenho muito isso. Não peguei esse princípio que minha esposa servir para mim. Eu mesmo sirvo, né? Até lá, na época, a gente já, quando saiu para fora, nossa mãe já não servia, já, a gente mesmo servia. E hoje é assim. Mas quando eu cozinho, eu estou ali esperando alguém cozinhou, e eu já quero comer já. E eu sou assim. Entendeu? Já servi, fica lá esperando, entendeu? Aí já não, entendeu? Porque nesse caso aí, né? E aí, no caso, se eu estou só com as crianças, e eu acabo sirvo para eles, né? Que aí nesse caso eu sou mãe, pai, já tudo que eu sou ao mesmo tempo. Aí eu vou ensinando. Já vou servir, quer que eu sirvo para ele primeiro, né? Se eu sirvo, mas nesse caso em casa já é uma mesa séria, né? Mas o que eu quero destacar aqui, que muitas vezes nós temos que esperar, no caso que Jeremias falou para o povo, e eu vou buscar o Senhor, e Deus fez eles esperar 10 dias para a resposta. Mas aí entendemos que não é porque Deus não tinha resposta, ou porque Deus estava preparando uma resposta, nada disso. Estava tudo pronto. E é o que acontece hoje com nós. Nós temos que esperar um tempo. E essa questão de esperar também é de suma importância. Aqui tudo indica que o povo esperou, teve que esperar. Faz o que você vai ter que esperar. Amém? Por mais que está pronto, irmãos, imaginamos, e pela palavra nós entendemos que Jesus, ele está pronto para vir. Entendeu? Ele está pronto para vir. A qualquer hora ele pode vir. Só que o que nós temos que fazer? Esperar. Preparar e esperar. Quando vinha uma visita em casa, naquelas épocas também, hoje também acho que não é diferente. Se você convidar alguém daí, às vezes você se prepara tudo e fica esperando, não é assim? Fica esperando. Então nós temos que esperar. Que seja um café, que seja. Mas esquenta a comida que está vindo, né? Demorou um pouco, vai esquentar um pouquinho aqui. Mas tem que esperar. Tudo estava pronto e teve que esperar. E disse aqui, ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. A palavra tinha vindo aonde? Do Senhor. A orientação tinha vindo aonde? Do Senhor. Jeremias era o quê? Era um profeta. Era somente o canal de onde a palavra vinha passar por Jeremias. Entende? E Jeremias transportava. Fala assim, você é o canal para transportar o Evangelho, para transportar a palavra. Amém? Glória a Deus. E disse, irmãos, então chamou a Jonã, filho de Carea, e todos os capitães do exército que havia com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, chamar todo mundo. Olha, vem, porque Jeremias recebeu a palavra. Olha, eu acho, irmãos, na verdade, a questão hoje de nós congregar reunir deveria ser uma euforia em nós, né? Para vir para a igreja, não é? Deveria ser, vamos cultuar o Senhor, vamos receber a palavra, não é assim? Não é assim? E que reverência. Quando se falamos, né? Da outra vez eu falei, falo de novo, né? Que na cultura do catolicismo nós fomos criados, na hora que o padre colocava a palavra lá e ia pregar, se o menino chegava lá, a mãe saía na porta. Era santa. São exemplos. Por quê, irmão?
Não estou dizendo que o catolicismo é correto, mas são princípios que era a palavra. Se era a palavra certa ou não era, mas era a palavra. Tinha referência. E hoje, às vezes, na igreja, nas nossas igrejas, muitas das vezes, e tem que ter até pastor, não, deixa assim mesmo as crianças, aquela coisa toda. E aí, olha bem, claro que criança é criança, tem que ter criança na igreja, tem que ter, pode levar, só que os pais têm que fazer o quê? Cuidar. Se não tira a atenção e a palavra que você tinha de ouvir, a palavra de Deus, que vai te guiar, te conduzir, te exortar, te consolar, te edificar, te abençoar, te renovar, você está lá, e a criança vai ter que empurrar também. Não é assim ou não é? E se você fala, você é apontado. Já aconteceu aqui. E eu não tenho medo de falar, irmãos. Eu tenho que transmitir a palavra. E não se transmitir, mas eu tenho que estar atento para receber a palavra, para ouvir a palavra. Porque lá na frente, Deus vai me cobrar. Mas vai cobrar? Já não de mim. Porque eu falei o que Deus mandou como Jeremias. Não ocultarei nada, eu transmitirei. Aí, se eu transmito o que Deus fala, eu estou bem. Aí você não acata. Aí quem vai ser corrigido? Já seria você. Agora, se eu não transmito ela. Então aqui diz que Jeremias falou e o povo se reuniu todos. Do menor ao maior. Foram as crianças, foram todas, irmãos. E se acha que as crianças estavam ali no maior barulho? Não imagino isso. Com certeza os pais cuidavam dessas crianças. E diz assim, ó. O versículo 9. Ele diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviasse para apresentar-me nas vossas súplicas diante dele. Jeremias falou: olha, assim diz o Senhor, você me enviou diante dele para buscar e apresentar as vossas súplicas diante dele. Aqui estou para apresentar. Imagina. Não é tremendo? O versículo 10. Aí veio a palavra. Se permanecer nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantai-vos e não vos arrancarei. Porque estou arrependido do mal que vos tem feito. Olha, irmãos. Não é que Deus se arrependa. Entende? Não. Aqui seria uma mudança de ruta que Deus apresenta para o povo através de Jeremias. Uma mudança de ruta. Entende? Tipo, você seja, eu vou sair daqui e vou para Campinas, Piranguera. Aí de repente Deus fala, ou você fala, né? Não vou, eu vou para Campinas, mas não vou para Piranguera. E eu vou via Hortolândia e pegar a Bandeirantes. É isso, quando fala aqui desse arrependimento, não é porque Deus não se arrepende. Ele teve uma mudança de ruta. Rota, né? Rota. Mudança de rota. Tá bom. Teve uma mudança de rota. Entende? Era para ir por Campinas, Piranguera vai pela Bandeirantes. Aqui Deus, através de Jeremias, fala para o povo, para que eles fiquem em Jerusalém. Olha bem, vou voltar um pouquinho atrás para você entender melhor ainda. Nabucodonosor havia vindo e matado, sequestrado, separado o pai dos filhos, mãe das filhas. Isso, havia feito porque levaram gente cativos, como prisioneiros, como escravos. Então ali havia ficado mães solteiras, filhos órfãos, pai, esposo, sogra. Ali ficou aquele povo, todo amedrontado, todo saqueado. Eles queriam uma palavra, e a palavra veio e falou assim: olha, fica aqui. Se vocês ficarem,
Egito para o Egito. Se vocês ficar, vocês vão plantar e o inimigo não vai arrancar. Essa foi a palavra. É o que está dizendo no versículo 10. E diz assim, ó: não temais o rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. A quem vos temais? Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Olha bem, o mesmo Deus havia levantado Nabucodonosor para saquear o povo, para sequestrar o povo, para invadir Jerusalém, para fazer um desastre. Aí Deus, através, olha bem como é estranha a coisa. Aí o mesmo Deus fala através do mesmo profeta que havia profetizado que Nabucodonosor ia invadir. Agora ele fala assim: olha, fica, porque este rei que vos invadiu, este rei que vos saqueou, este homem que vos sequestrou, os seus familiares, que levaram os seus irmãos, que levaram os seus conterrâneos, ele mesmo, e eu vou derramar misericórdia sobre ele. É o que vai dizer aqui. É o que Deus vai falar. E eu vou usar aquele que tem te amaldiçoado, aquele que tem sido seu inimigo, eu vou levantar ele para vos abençoar. Aí o povo, não, o povo não por isso. Porque a palavra não vai para o Egito. Por quê? Porque no Egito não tinha guerra, não tinha fome, não tinha o som da trompeta. Porque quando soava a trompeta, era guerra. A trompeta hoje em Israel, agora que eles estão em guerra, lá tem uma como chama isso? Sirene, que dá um sinal. Hoje tem sirene para desastres naturais, não é assim? Nas empresas tem sirene também. Quem está trabalhando ali não vê a hora que a sirene toca às 11 horas para ir almoçar, às 5 para ir embora, não é verdade? Pois tem sirene. Nesse caso aqui, naquela época a trompeta tocava e o povo era guerra. E aí lá no Egito não tinha isso. Não tinha fome. Entenda? E Deus fala assim: não vai para lá. Eles, não, moço, lá que é nosso lugar. Não estou cansado já, não aguento mais. Não é assim que Deus fala. E até com razão. Mas nesse, quando vem a palavra, nossas razões, ela tem que sair. Nós não possamos, entenda, pôr a nossa razão em cima da palavra. Né? Você até tem razão. Olhando assim, aí muitos já sabem. Tem mulheres aí que são, entende? Pisoteadas até pelos próprios filhos, né? E às vezes ela fala: eu vou sair daqui. E às vezes não é sair, às vezes sair não é a solução, sabia? Aí você ora, você pega a direção, Deus dá a direção, foi o caso do povo aqui. Aí a palavra falou: vocês fiquem aí, pode plantar, porque na mão do outro arrancaram tudo. E aí, não tenhas medo de Nabucodonosor, não tenhas medo do rei da Babilônia. Quem vos temeis? Você está com medo dele? Com razão, não é verdade? Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. É o que o Jeremias falou agora, que Deus falou, né? Não, eu vou ser propício com o rei, porque naquele momento o rei estava indo ali. Entenda? E o povo tinha até motivos, razões suficientes, irmão. Tinha. Mas a palavra veio contradizendo toda a razão do que eles tinham. É o que acontece com nós hoje. Por isso que nós temos que ter um entendimento, né? Aí você encontra aí, entendeu? Crente falando mal, e passando por mesmo um homem de Deus, o mesmo crente
Jeremias das espadas. No caso, ele já tinha estado na cadeia. Entende? E Deus havia parado. E aí, irmãos, olha o que diz a palavra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus. Aí Jeremias, ele fala a bênção da obediência. Entende? Ele fala que Deus iria usar misericórdia para com o inimigo. Irmãos, Deus pode usar o inimigo, sabia? Para te abençoar. Pode. Eu me lembro lá em curso uma vez, eu dormia no chão, não tinha cama. Tu crê na verdade? Não fui muito pior que esse agora. Dormia no chão. Sabe quem Deus usou para dar uma cama? Um não crente. Um não crente. Não é aquele inimigo, mas era de esperar de quem? Para dar uma cama para mim. De quem será que era esperar? Né? Aqui é a igreja de Sumaré? Sim ou não? Ou não era? Ou os crentes de lá? Mas Deus poderia usar os crentes, pastor, a igreja aqui? Poderia. Ou talvez falou, mas não entrou aqui, saiu aqui. Mas não. O meu servo está em obediência a mim. A, B, C não quer? Vai você, dá a cara para ele. Sim ou não? Faz ou não faz? Deus faz. O que Deus quer, irmão, que nós obedecemos a voz dele. Seja no meio da tormenta, seja no meio dos perigos, do medo. Deus falou, pode confiar. Entenda? Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou que vai te guardar, ele vai te guardar. Se ele falou que vai te abençoar, ele vai te abençoar. Só que você tem que esperar. Tem que esperar. E aí, Jeremias aqui, primeiro ele fala da bênção, da obediência, que Deus ia usar o inimigo e ia derramar misericórdia sobre ele para abençoar eles. Está vendo aqui? Esse governo está aí. Está aí, o dia está aí. Mas o crente que obedecer a Deus, o homem que obedecer a Deus, pode receber bênção dele. Pode. Como pode? Aquele é um demônio. E que ninguém vai discordar de você, talvez. Diante dos acontecimentos. Entende? Mas se Deus quer usar ele para te abençoar, ele vai te abençoar. Ah, não, meu patrão é um macumbeiro. Ué, mas se Deus quer te usar ele para te abençoar, ele vai te abençoar. E aí? É macumbeiro, mas Deus não vai lá abençoar ela. Aumenta o salário dela. Aumenta o salário dele. Dá um aumento para ele. Vai lá dar essa bênção para ele. E aí? Aí a bênção chegou, Deus mandou. Você vai receber. Sim ou não? Vai. E aqui Jeremias ele fala: se vocês não obedecerem a voz do Senhor meu Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouvidos de som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Aí Jeremias fala assim: nesse caso ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiveres o fino propósito de entrar no Egito e for mora. Aí Jeremias, antes do povo decidir, irmãos, antes do povo tomar a decisão de ir para o Egito, Jeremias fala: ó, se vocês forem para lá, olha o que vai dizer o versículo 16: se vocês forem para lá, acontecerá então que a espada que vos temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto. Os passos no Egito, onde morais? Eles estavam em Jerusalém.
ir junto. A espada vai alcançar. Irmãos, assim como está em Deuteronômio 28, diz lá assim: acontecerá, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, acontecerá que todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Lá não está escrito assim? Que as bênçãos nos alcançam. Então entendemos que as bênçãos vêm até nós. Sim ou não? As bênçãos caminham, tem perna. E às vezes tem perna lá, ela passa lá e chega, quando tem que chegar, chega até você. Também a maldição tem perna também. Nós temos que entender isso. Só que as bênçãos só vêm quando nós obedecemos. Amém? A maldição vem quando nós desobedecemos. Isso é certo. O que Jesus falou para os seus discípulos? Ide para todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Outros está dizendo: quem crer e for batizado morará no céu. Quem não crer morará no inferno. É isso que Jesus falou. Entende? Então nós temos, irmãos, tem coisa que tem que entrar na nossa mente. E nós temos que falar: Espírito de Deus, ilumina minha mente, meus ouvidos. Me dá um entendimento para ouvir a tua voz. Me dá graça. Se eu tenho misericórdia, meu Deus. Que o medo estava dentro desse povo, irmãos. O medo, o terror. Imagina você ver o seu filho sendo sequestrado, estuprado, que seja, roubado, você não poder fazer nada. Como fica uma pessoa dessa? E aí Deus fala: fica aí. Entende ou não? Fica aí. É aí, irmãos, que você tem que ser crente. É essas horas. Ser crente quando tudo está um mar de rosa é muito fácil. Sim ou não? Confia no Senhor. Aí você vê, tem situação, por exemplo, aí uma situação, você não pode fazer nada aí. Aí você tem que confiar na intervenção divina. Não é? Confiar na intervenção divina. Confiar na graça de Deus. Confiar na misericórdia de Deus. Que Deus falou: não, eu não vou estar com você. Se você ficar, eu fico com vocês. Glória a Deus. Entende? E aí isso, irmãos, a espada, né, vos alcançará. O versículo 18: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramarei a minha indignação sobre vós, quando entrares no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo, de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Versículo 19: falou-vos o Senhor, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje. Aí Jeremias entrega a mensagem e ele fala assim: tenha por certo que eu vos adverti. Foi falar. Entende? Então, irmãos, hoje, às vezes tem pessoas que a gente vê passando certa situação, até que é crente, mas às vezes é por desobediência. Não é porque Deus não falou. E você não pode fazer nada, porque a pessoa não teve um firme propósito de obedecer, mas sim teve um firme propósito de desobedecer. É o que o povo fez. Que diz: ó, se vocês ficarem com esse firme propósito, eles não vamos para o Egito, nós vamos. Eles tinham decidido. Tem gente que fala assim: nada me muda, estou decidido, estou nem aí. Você já ouviu o episódio? Estou nem aí. Que se dane. Você já viu já? Estou cansado, é que se dane. Aí quando a coisa se aperta, quer buscar. Ó, versículo 20: porque vós, à custa de vossa vida, e vós mesmos vos enganaste, pois me enviaste ao
nesse caso, como disse, se eles não tivessem consultado, talvez, porque não adianta você consultar e não obedecer. É como você vai ao médico, né? Claro que você vai ao médico, o médico passa todas as receitas, todos o regime, tudo, né? E você não obedece nada. Tem coisas que tem que tomar cuidado com os médicos hoje também. Toma cuidado, tá? Tem alguns aí que estão com açougueiro já. Verdade. Outros só comércio. Tem que tomar cuidado. Entendeu? Mas, entende? Por isso que é bom você ir num e no outro, né? Para ver. Está entendendo, irmão? Então, se você consulta o médico e não faz caso de nada, é melhor você nem consultar. Para que você fala então? A mesma coisa com Deus. Tem pessoas que vêm na igreja, não é verdade? Recebe a palavra, você dá o conselho, mas não acaba nada. Está colocando juízo sobre si. É o que Jeremias fala para o povo aqui, ó. Mas o versículo 21 disse: mas, tendo vós declarado isso hoje, não deste ouvido a voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma, pela qual Ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis, a espada, a fome e a peste, no mesmo lugar onde desejaste ir para morar. Aí o povo fala: não, vamos para lá porque lá não tem guerra, vamos para lá porque lá não tem fome, vamos para lá porque não é mil maravilha. Aí o profeta vem, traz a palavra, fica. Mas se vocês for, ele não foi muito clara a mensagem para aquele povo e para nós também. Aí você analisa aí qual é a decisão, né? Você tem que decidir a situação que você está. E aí você ora ao Senhor, busca a direção do Senhor, esteja com os ouvidos atentos ao que Deus vai dizer. Se Deus falar fica, fica. Deus falar vai, vai. Se Deus falar não, eu vou, porque eu estou contigo. E vou concluir já. Se lembra o texto que eu li no início? Mateus 14, 22. Quando os discípulos estavam no meio do mar, a palavra fala que eles viram Jesus, eles viram alguém vindo lá, pensaram que era um fantasma, tiveram medo, vento, né? Ondas, tiveram medo. Jesus, né? Viu que ele estava com medo. Jesus se manifestou e falou: não temas. Jesus viu que ele estava com medo. E ali ficaram a dúvida. Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas. Ele tinha de enfrentar o perigo. Eu não vou. Jesus falou assim: vem. É uma resposta, não. Vem. Ele não pediu. Ele pediu. Senhor, se eres tu, manda como eu vou. Ele pediu. Jesus falou: vem. Aí ele: não. Se é louco ir. Entendeu? Ou quantos me disseram quando eu, na segunda vez que eu recuperei o mês, teve irmãos não, pessoas que até pegam. Não, você é doido, ia? Não, você não pode ir. Assim. No caso de Pedro, o texto não fala, mas tudo indica que foi só ele, né? O texto fala que Pedro também sozinho. Mas não estava sozinho. Cadê os demais? Por que não foram também? Talvez alguém falou assim: não vai não, você pode. Eu não vou não. Não toma essa decisão. Então você tem que estar certo quando você ouve a voz do Senhor. Pedro ouviu Jesus falando: vem. Ele tinha que deixar o barco e caminhar sobre as águas, sobre o perigo. Não é? Caminhar sobre as águas, não. Não vai esperar afundar. Não, ele não foi, eu vou. Ele colocou a fé é individual, a salvação é individual. Individual. E eu vou. Amém? Vamos caminhar sobre as águas? Deus
Deus falou, fica, fica. Deus falou, vai, vai. Nos colocamos de pé. Aleluia. Oh, Santo. Te quebra naga sul, te quebra naga séria, água cai, Senhor. Oh Deus, no meio desse tempo que nós estamos, um tempo de perturbação, de aflição, de contradições, de preocupações, tempo, ó Pai, que nós muitas das vezes estamos muito ocupados, mas precisamos, ó Pai, da Tua palavra para poder tomar decisões. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai, pelas desobediências, perdoa-nos, perdoa a sua igreja, perdoa o seu filho, a sua filha, pela desobediência. Talvez está nessa situação porque desobedeceram, mas hoje o Senhor está falando conosco. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer, acontecerá que virão sobre ti todas essas bênçãos, mas também se ouvires a voz do Senhor teu Deus e não obedecer, acontecerá que virão também as maldições. Pai, que o Senhor nos dê um ouvido afinado e um coração disposto para obedecer, um ouvido afinado para ouvir e obedecer, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece a tua filha, o teu povo, e o Senhor sabe, ó Pai bendito, quanto nós necessitamos de direcionamento, o quanto teu filho precisa de uma palavra, o quanto nós desejamos a tua palavra. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda, Deus bendito, que nossa vida é pautada de decisões, nós temos que decidir. E o Senhor nos ajuda, nós temos a tua palavra. A tua palavra é luz para nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Pai. Aleluia, a tua palavra, Senhor. E muitas vezes elas vêm e nos contradizem as nossas razões, elas vêm contra a nossa razão, contra aquilo que está ao nosso redor. Aleluia. O Senhor foi tão claro, usou o teu servo, o profeta Jeremias, para falar com o povo, de uma forma tão clara, foi tão objetiva, tão esclarecedora. A palavra tem sido, irmãos, tão clara para aquele povo, assim tem sido para nós também. A palavra tem sido clara. Aleluia. E aún assim o povo foi para o Egito. Se vocês se lembram, o texto fala que eles obrigou Jeremias e levou Jeremias para o Egito. Canta, galera. Forçou Jeremias. E o fim de Jeremias, segundo os historiadores, não se sabe. Alguns falam que Jeremias morreu lá. Porque logo em seguida diz que o Nabucodonosor foi lá no Egito. Onde o povo pensou que não havia guerra, Nabucodonosor foi lá e disse: "Você vai lá no Egito." E o povo foi para lá. Então, que nós, irmãos, tenhamos um ouvido atento e o coração disposto para obedecer a voz do Senhor. Ora sobre isso, para que Deus nos dê graça, Senhor, fala. Entendeu? Por isso que está tantos barulhos, né? Entende? Para que nós não ouvimos a palavra. E se ouvir, fica assim. Entende? E eu falo para vocês, já termino já, indo agora para Minas, né? Já tinha chegado lá em Minas, na terra lá. Tinha chegado já. E faltava uns 15 quilômetros para me chegar na casa da minha irmã. Já era noite. Uma chuvinha, irmãos, uma chuvinha fininha, um meio nevoeiro, naquelas pistas que vai e vem, e você, com farol ligado, de noite, chovendo, quem vem na sua frente, você não tem visão, o farol, eles entendem. Irmão, só que você não vê nada. Eu tive medo. Olha, que eu já dirigi. Verdade. Já viajei. Já. Isso, Deus tive medo. Só que antes
antes, na semana antes, uns dias antes, 4, 5 dias antes, e eu estava assim dirigindo, em sonho, né? Estava dirigindo assim, e de repente eu dirigi, não via nada. Nada. Eu via assim, ia assim, e o carro ia, e de repente, assim, eu sonhava assim, umas 2, 3 vezes assim. E eu dirigindo, e como eu não via nada, e como eu cochilava assim, eu não via nada. E eu indo nessa viagem, isso veio claramente em mim. O que eu fiz? Orando ao Senhor. Aleluia. Orando ao Senhor. E minha oração, Senhor, poder do sangue de Jesus, guarda, Senhor, todo perigo. Tem misericórdia, Senhor. E devagar, o quê? 50 por hora. E o medo, sinceramente, e veio claramente o que eu tinha visto antes. Entende? Que viu uma carreta doida atrás de você lá, 50 por hora numa pista aí de noite, e você não vendo nada na frente, quase acostamento, quase nada, e buraco, e curva e tudo. Então quem se cama nessa hora? Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, guarda, eu todo o perigo, Senhor, ora. É isso que nós temos que fazer. E Deus guarda. Olha eu aqui. Dentro ou não? Deus guarda. A quem nós temos da glória? Ao Senhor. Amém? Glórias e glórias a Ele. Por isso que é importante a nossa vida para o Senhor. E Deus fala com nós de diversos meios. Em sonhos, em visão, na igreja, lendo a Bíblia, todos os meios. Deus fala com a gente. Nós temos que estar atentos. Deus falou com você. Ficar atento. Amém? Pai, graças a Deus em nome de Jesus. Amém?